Você está ouvindo Jogando o Jogo, uma iniciativa de 3 amigos sobre a Bolsa de Valores. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Jogando o Jogo. E aqui quem fala com vocês é Felipe Kogatti, direto do Japão. E hoje vamos falar sobre profecia autorrealizável. Vou falar a verdade, eu não fazia nem ideia do que se tratava exatamente, mas quando eu fui ver, eu praticava e não fazia ideia mesmo. Fala galera, aqui quem tá falando é Felipe França, diretamente de Angra dos Reis. E realmente é uma coisa que eu tava refletindo, cara, isso vem desde a infância, desde os pais. E acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Fala galera, aqui é Reinaldo Ota, falando de São Paulo. Tem uma noção que é uma profecia autorrealizável, mas eu vou esperar o pessoal falar aí pra ver se é isso mesmo. Pois é, né? Eu tava pensando um pouco sobre isso, porque no primeiro momento, assim, eu acho que a ideia foi relacionada ao trading diretamente. Mas voltando um pouco, né, na real, isso acontece muito da gente mesmo até, né? Eu lembrei da época dos meus pais quando eles falavam que ia acontecer alguma coisa e acontecia. Tá? Não no sentido de, por exemplo, levar o guarda-chuva, vai chover e chove. Não nesse sentido, mas tipo assim, sei lá, você tá brincando, aí sua mãe fala assim, olha, já falei que se você brincar assim, você vai cair, você vai se machucar. E eu caía e me machucava. Então é mais ou menos nisso. A ideia não é assim que o fato da pessoa falar existe uma mágica que realmente só porque ela falou vai acontecer. Não é nem esse mérito, mas sim das coisas que a gente reforça mentalmente e que acaba programando nosso subconsciente de alguma maneira e ele faz aquilo que a gente se propôs. Então, uma pessoa que a gente admira, né? Tô dando exemplo de uma criança. E o pai fala, ele ouve, né, o pai como uma autoridade e às vezes até por uma questão de afirmação, ela vai lá e faz aquilo, né, meio que, pô, realmente meu pai tá certo, eu fiz isso, mesmo ele falando que eu não deveria, e aconteceu. Então a gente às vezes acaba criando ali as conexões neurais que acabam resultando do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente se sente. E isso muitas vezes se finaliza nas nossas ações, nas nossas atitudes e inclusive nos nossos resultados. Então é uma coisa que eu vejo que começa lá na infância. Do jeito que você falou, pra mim, tudo bem que pra mim eu entendi porque eu acabei vendo que eu já praticava. Mas, cara, é bem complexo mesmo, né? Tipo, pra quem nunca ouviu, eu acho que, assim, um exemplo mais simples, porque aí eu vou ter que até sair um pouco do trade, porque realmente para dentro, você usar isso daí para dentro do trade, eu acho que talvez tenha um modo mais simples de falar e ainda nem jogar, envolver vindo de terceiros, né? Que nem o próprio França falou, de tipo, sua mãe vem e fala, ó, não faz isso que vai dar, resumindo, vai dar merda. Aí acontece. Mas aí parece que a outra pessoa jogou praga. Do modo que eu vejo, é um modo que realmente depende de você e às vezes coisas que você já imagina ou já vai achando que pode acontecer, mesmo que não tenha nenhum sinal, você acaba tendo várias atitudes para que leve para aquele caminho que acaba acontecendo. Então, uma vez eu estava tendo uma conversa com a minha esposa e não lembro em si detalhes, né, da conversa que a gente estava tendo. Aí, sabe quando às vezes você fica na cabeça, isso não vai dar certo, a situação que a gente tá não tá legal por causa disso. Aí ela pegou e falou assim, se você continuar pensando desse jeito, você fazendo essas atitudes, realmente a situação não vai estar legal. Agora, se você não pensar desse jeito, você não fazer essas atitudes, a situação ela vai continuar de boa, sabe? Então, tipo assim, não fica levando pra esse caminho. Porque se você levar para esse caminho, realmente o resultado vai ser esse, não vai ter outro. Mas é simplesmente mais ou menos porque assim, você plantou isso, você semeou, você cuidou
e o resultado foi esse fruto. E é um fruto assim que você fala, eu não quero que as coisas dêem errado, mas você tá plantando e tá fazendo com que tudo vá para esse caminho, sabe? Então, depois que eu fui vendo o tema, eu falei, putz, na real, de um modo mais simples é isso, quando você começa a focar naquilo, começa a pensar naquilo, você começa a buscar de um modo até mesmo que não intencional aquele caminho. Pelo menos foi mais ou menos o modo que eu vi. Não, fez muito sentido o que você falou, realmente ficou parecendo que é só culpa do terceiro, mas aí entra num ponto muito interessante, que é a autorresponsabilidade. Eu dei o exemplo quando eu era criança, mas então era de certa forma meio inconsciente. Hoje, claro, com a maturidade, você um pouco mais velho, você tem como assumir responsabilidade por isso. Não que as crianças não tivessem, mas hoje eu digo melhor, você teria a consciência sobre isso. A consciência sobre as coisas que você se repete e que você acaba por realizá-las de tanto você se repetir. Né? A realidade do trade mais simples, que na real foi a primeira coisa que me veio à mente, foram várias vezes que eu dizia assim para mim mesmo, ou para alguém, às vezes numa conversa, ou só na conversa na minha cabeça, que era: essa semana eu ainda não tomei stop. Esse ainda era tipo assim, chave para o stop que estava prestes a acontecer, porque eu coloquei na minha cabeça que eu ainda não tinha tomado. Né? Esse ainda, ele pressupõe que ainda vai acontecer, né? Aquela coisa que você disse. Então eu acho que é isso, às vezes como uma forma de reafirmação, a gente acaba realizando, né? Como o Kogachi deu o exemplo, você está lá numa situação que você fica pensando, pô, isso não vai dar bom, vai ter problema, vai acontecer alguma coisa, e acaba acontecendo. Né? Então muitas vezes pelas decisões que a gente toma no meio do caminho. Não é só assim, eu pensei nisso, não é nesse sentido. Mas você fica tão preocupado, fica pensando tanto naquilo, que de alguma maneira as coisas vão se conectando, e quando você vê no resultado, você realmente viu acontecer aquilo que estava na sua cabeça. Sabe? Então eu acho que é mais nesse nível de como que a gente retroalimenta essas coisas, né? Principalmente no pensamento, que eu acho que é onde começa tudo. Na realidade, até pegando a ideia dos Segredos da Mente Milionária, é um livro que eu acho muito interessante. Não é bem no pensamento, ele traz uma ideia que eu acho muito interessante, que começa nas crenças que a gente cria. Né? Claro, isso até pode ser um assunto para um outro podcast, mas a ideia é o seguinte: muito do que a gente viu, ouviu e até viveu, né, desde a nossa infância até a nossa vida adulta, faz com que a gente desenvolva uma crença que, eu vou colocar isso aqui entre aspas, tá? Que seria meio como uma verdade absoluta lá na cabeça. Tá? Não estou dizendo que não pode ser mudado isso, mas como aquilo é tão verdadeiro para você, faz tanto sentido, aquilo, essa crença, ela pode começar a trazer pensamentos que às vezes você nem sabe de onde está vindo, né? E isso tudo pode resultar lá na frente naquilo que você disse que ia acontecer e realmente aconteceu. Uma história muito bacana que me veio aqui na cabeça. Minha mãe falava assim pra mim que tudo que eu começava super bem, e além de começar super bem, eu conseguia convencer e cativar quem estava em volta, porque eu começava com uma energia e uma disposição e uma crença que aquela coisa ia dar certo, porque aquele negócio bem no começo você não tem noção profunda de como tudo funciona. Então, assim, no caso de ter microempreendimentos, vamos dizer assim. Então, eu abria um negócio, ia lá, corria atrás, começava a ter resultado. Só que aí, quanto mais você vai se aprofundando, mais você vai entendendo o quanto é complexo, e você também vai aumentando as metas que você quer atingir. E aí, o que vai acontecendo? Você vai desanimando, cara. E aí, parece que quanto mais eu desanimava, o resultado ele seguia o mesmo fluxo. Então, eu ia desanimando, o resultado ia piorando. Eu ia desanimando, o resultado ia piorando. Então, um exemplo. Primeira semana, super empolgado, super conseguia fazer várias vendas.
A segunda semana que eu já via como o negócio funcionava e para atingir a determinada meta que eu queria, eu começava a falar, putz, vou ter que vender uns números assim, que eu não vou conseguir. Né? A primeira semana eu consegui porque eram pessoas que eu conhecia, né? Tava fácil, sabe? Você coloca tudo assim, aquela semana era diferente, agora essa semana já tá mais complicado, eu não tenho mais para quem vender, tal, não tenho mais para quem divulgar. E aí, o resultado começava a vir, sacou? Mas, tipo, não era questão de o negócio não funcionava, porque, tipo, a estrutura era a mesma, o serviço era o mesmo, o que acontecia, o que de um certo modo acontecia, eu meio que me sabotava, né? Então, tipo assim, como eu começava a ver vários empecilhos, como eu começava a enxergar várias dificuldades, aquela profecia que eu tinha que não ia dar certo, se realizava de um determinado modo. Então isso, eu falo de um negócio, eu tava falando ali, o primeiro exemplo veio de questões de relacionamento, né? E aí o mercado não é diferente, cara. O exemplo que o França deu, putz, me deu até arrepio, porque eu sei muito bem, eu vou com a semana toda bonitinha e tal, chega na sexta-feira eu falo, putz, e dá até, vou sem mentira, cara, dá até medo de operar, porque você fala, putz, semana inteira bonitinha, não tomei um stop. Cara, será que eu opero hoje? Não opero, porque infelizmente, cara, às vezes vem na cabeça que, tipo assim, eu ainda não tomei, olha lá, é bem o que o França falou, eu ainda não tomei stop essa semana, e hoje é sexta-feira da maldade, então, será que eu vou operar? Vale a pena? Aí você fica, vou, não vou, aí, você fica tão indeciso que quando você entra, você toma stop. Não, mas né, fora isso, conta aí, Kogai, que você não opera no final do mês, por quê? É só cagada. Mas é porque assim, ó, pra você ver, eu já coloquei na minha cabeça isso. Sua crença, tá na sua cabeça, né, mano? Pior que é. Você sabe assim, que se quiser operar, você vai tomar loss, então... E eu vou te falar uma real, cara. Eu nem quero bater de frente pra saber se é verdade ou não. Eu acredito e deixo o final do mês, eu nem preciso fazer nada. Deixa que no começo e no meio a gente resolve. Agora pra falar, não, muda sua crença, Kogati. Eu vou arriscar o meu ganho? Não, deixa quieto, do jeito que tá bom. Mas aí a gente podia testar essa profecia aí, né, meu? No final. Tô suave, mano, tô suave. Você podia testar, fazer né, uma mentalização aí, fazer um trabalho de crença, né? Eliminar essa crença limitante aí que você tem, né? Cara, e sabe qual é o pior de tudo? Eu já analisei o mercado, já analisei os operacionais e, tipo assim, eu sei mais ou menos qual é o padrão que rola nesse final que me atrapalha. Mesmo assim, cara, eu tenho meu padrão operacional e eu falo assim, na minha cabeça fala, cara, final do mês, você tem que mudar, você tem que seguir aquele determinado padrão, sai do seu padrão do mês todo, sabe? Sai do seu operacional do mês e segue o operacional de final do mês, porque ele muda, né? Principalmente por causa da rolagem. E mesmo assim, cara, não sei, a minha cabeça, eu sei o que eu tenho que fazer, mas a cabeça ainda fica ali no que eu faço bem, sabe? E tipo assim, quando eu vou fazer o que eu tenho que fazer no final do mês, porque eu sei que aquilo é o movimento do mercado, o movimento do final do mês, internamente fala, cara, você tá fazendo um negócio que você não faz, isso não tá certo. Então, entra em conflito e, tipo assim, pra que eu não tenha problema, pra que eu não fique misturando as coisas, porque eu não sou máquina, eu sou uma pessoa, lembrando disso. Então, só pra lembrar, assim, a gente é trader, a gente tenta ser o mais perfeito possível, mas não somos máquina ainda. Então, assim, não cara... consegue tirar a emoção. Não, cara, não dá. Então, tipo assim, pra não misturar as coisas, e aí, tipo, não misturar operacional, e tá tão redondo, tá tão certinho, vou deixar o final do mês pra quem se dá bem no final do mês. Só um adendo aí, Kogai, explica pra galera o que é rolagem aí que você falou aí, pra quem não sabe o que é rolagem. Cara, lembrando que no caso o que eu tô falando seria mais pra índice futuro e dólar futuro, né? Então são os derivativos. E o que acontece? Todo mês ele tem a troca do contrato vigente daquele mês. Então, principalmente o dólar, né? Todo mês ele troca. E é muito forte quem montou a posição. O que é a posição? Quem comprou ou vendeu muito daquele contrato daquele mês, chega no final do mês, ele vai ter que passar para um novo contrato, aquela posição. Então, aí a gente usa esse termo da rolagem, né? Que ele vai ter que passar toda aquela posição dele, fechar ali no contrato anterior e montar no contrato novo. Essa é a rolagem. E isso
no mercado ele causa uma dinâmica totalmente diferente do que ele foi durante o mês todo. Às vezes o mercado ele ficou meio travado e tal, principalmente ali na terceira semana. Quando ele vai para a quarta semana, talvez ele dê uma deslanchada para alcançar determinados níveis onde está o preço médio do cara, e aí ele já quer passar a posição dele, né, para o novo contrato naquela região. É uma coisa mais estrutural do mercado, mas que assim é fundamental saber. E passar o contrato, só para completar aí, é o cara ter que vender o atual e comprar o futuro, né? Se o cara tá comprado. Sim, se o cara tá vendido, o cara tem que fazer a posição inversa, né? Ele tem que comprar a posição atual e vender o próximo mês, né? O próximo contrato. Perfeito. É isso mesmo. Mas, e assim, Ota, você já teve, cara, alguma experiência que você sabia que ia acontecer e aconteceu? Cara, não tive ainda, assim, experiência disso, né, cara? Operando aí no mercado financeiro, na verdade, eu aprendi a dar muita atenção ao meu sinal corporal, entendeu? Então, vou te dar um exemplo, assim, sempre que eu entrava numa operação que eu achava que não ia dar certo, já antecipado, né, cara? Eu começava a tremer. Então é um sinal que eu peguei assim depois de muito tempo operando, né? E 90% das vezes que eu tremia na operação dava errado, entendeu? Então eu acho que, não sei se o corpo já respondia, mas eu acho que não era uma profecia, então entrei e vai dar errado, entendeu? Não sei dizer, cara. Não, legal, cara. Isso é muito bom você contar a tua experiência, porque tem até estudos com relação a isso. Teve uma vez que fizeram, tipo, algumas pessoas, né, jogando um jogo de cartas e tinha um baralho que ele estava adulterado. E eles colocaram alguns sensores nas pessoas e perceberam que, tipo assim, as pessoas jogando aquele jogo, em menos de 10 minutos, as mãos delas começaram a suar. E só que elas só foram perceber que o baralho estava adulterado, eu não lembro exatamente, mas tipo assim, 50 minutos ou 1 hora depois. E qual é o resumo disso? É que o corpo ele dá um sinal muito mais rápido que a mente consciente. E quando você trouxe isso aí me lembrou, cara. E aquele famoso frio na barriga que a gente fala, é isso. A suadeira ou até outros tipos de coisas são sinais, né? Tem algum pessoal até aí que dá um piriri, né? Quando entra na operação errado, com a mão maior, ou tá querendo descontar no mercado alguma coisa, e é exatamente porque o corpo ele entra num estado ali de estresse, né? E nesse estado de estresse, instintivamente a gente está querendo se proteger de um predador ou ir para cima dele para atacar. Isso foi a nossa programação há milhões de anos atrás, ou milhares de anos atrás. Então, nesse momento, a gente está querendo correr e ir para cima de alguém. Então, o fluxo de sangue ele está indo para os braços e para as pernas, por exemplo. Então, naquele momento, você não quer estar fazendo, né? O seu corpo não quer estar fazendo digestão, não quer estar fazendo, né, a parte de relaxamento, né? Então, essa questão aí da pessoa querer ir no banheiro, ficar nervosa, ficar doente, tem tudo a ver, sabe? Na hora que você quer correr, você não está preocupado em melhorar o seu sistema imunológico. Então eu acho que isso é muito interessante porque acontece direto. Em várias operações que eu entrava, que eu não estava bem, eu estava desconfortável, o coração acelerava muito, né? Não quer dizer que ele não acelere normalmente, mas ele acelerava muito mais que o normal. Então já era um sinal muito claro de que alguma coisa provavelmente não estava certa, né? E o que eu estava pensando também é como que a gente pode utilizar isso para o contrário, né? A gente fala às vezes, ou falava, que ainda não tomou stop, mas como que a gente pode utilizar isso ainda para algo que a gente quer? É que nem às vezes alguém fala alguma coisa assim, você fala, sei lá, alemão, eu falo ainda não. Mas por que não no futuro? Eu não estarei falando. É uma coisa muito simples assim, mas eu acredito que ela é muito poderosa, porque já aconteceu comigo muitas vezes de coisas que eu não queria, eu coloquei o ainda e ela acontecia, certo? E uma coisa também interessante, né, que o Gato estava falando aí,
de como que ele opera no final do mês, que ele tem um histórico de perdas maior. E isso é muito legal, né, que mostra que não existe uma regra específica que se você tem uma crença ali, você precisa mudar ela. Eu acho muito bom, sim, como o Otto estava falando, né, da gente trabalhar essas crenças que podem limitar a gente, né, da gente ressignificar elas, né, trazer um novo significado, da gente mentalizar a gente realizando aquela ação. Mas, por exemplo, para o Kogat, pelo que eu entendi, né, você pode até falar melhor, beleza, você decidiu não enfrentar, vamos dizer assim, essa crença, mas você está indo bem não enfrentando ela, sabe? Aquilo não está te trazendo um prejuízo. Então, pode ser que ela tenha se desenvolvido, tá? Pelo que eu entendi, pelo fato de que todo fim de mês você se embolava e tomava stop. Então, por você experienciar e viver tanto isso se tornou a sua verdade. Só que ao mesmo tempo você consegue ir muito bem nos outros períodos do mês. Então você deixou aquele período quieto e tá indo bem, sabe? Mas ao mesmo tempo eu também acho legal manter, sei lá, a ideia aberta, né, de que talvez você possa ganhar um edge se você operasse aquela região no fim do mês bem, né? O edge seria basicamente uma vantagem, mas isso também não quer dizer que você precisa. Então eu acho muito legal essa discussão toda, porque mostra que tem vários caminhos para você seguir, e que o mais importante é você trazer consciência para aquilo e ver como que afeta a sua vida nesse momento agora, né? Se te traz benefício agora, ou se talvez traria um benefício no futuro ou não também, se é algo que pode ser até prejudicial. Cara, devido às que você falou, né? Devido às experiências, eu acabei tendo essa leitura e acabou se tornando, de um certo modo, uma profecia autorrealizável. E assim, o fato é que se eu já percebi isso, eu tenho a opção de querer mudar essa situação ou eu entender como eu funciono e rejeitar, sacou? E um melhor exemplo, eu não sei se vocês sabem, né? Não sei se a gente já teve essa conversa, mas se não sabem, vão saber agora. A maior profecia autorrealizável pra mim é brigar com a minha esposa e querer operar. Minha esposa já fala, se brigou comigo, não vai pro mercado, você vai perder dinheiro. E o pior de tudo, que eu ainda perco, assim, não tomo stop, eu tomo o stop do dia, sacou? É batata, cara, toda vez. Minha esposa fala, a gente tem alguma discussão, qualquer coisa, e assim, eu fiquei meio alterado, ela já fala, nem vai pro mercado. E toda vez, cara, toda vez que eu vou pro mercado e a gente teve uma discussão, eu perco dinheiro. Então, ela mesmo, cara, já fala, nem vai. Porque, sacou? Então, tipo assim, não é só a questão de ser uma profecia autorrealizável. É que, assim, a gente viu o que acontecia, que nem quando sua mãe fala, o exemplo que você deu lá do começo, voltando lá no começo, sua mãe fala, Felipe, não faz isso, que vai acontecer isso. E acontecer, não é porque ela é evidente, é porque ela já tem um histórico que você fazia alguma coisa que não dava certo, e ela já te adiantava, tipo, não faz isso que vai dar errado de novo. Ou então, assim, as chances de acontecer errado é grande. E o meu fato, assim, o caso é, toda vez que eu brigava, o resultado era ruim, e depois eu pegava e falava, pô, não sei o que, perdi dinheiro, tal, não sei o que, sacou? Então, assim, foi uma leitura que a gente teve e toda vez acontecia, então hoje eu evito. Tive uma briga com ela, ou então eu tive uma discussão com uma outra pessoa, e eu tô muito alterado, eu tive uma alteração muito grande do meu humor, aí, cara, se é profecia autorrealizável, se não é, a partir do momento que eu consegui ver esse padrão, ela se tornou, sacou? Então, o que eu faço? Eu evito. Não quero bater de frente, eu já sei que isso de algum modo me afeta, então, já que eu aprendi que existe, de um certo modo, essa profecia e realmente acontece, esquece. E outra que vocês devem saber, que a gente conversava, depois da meia-noite, pelo menos, não sei se você estava na sala na época que eu falava isso, né? Depois da meia-noite eu evito de operar, porque o mercado muda e a minha leitura não acompanha a mudança do mercado. Então, tudo que eu faço durante a manhã, depois no caso, meia-noite pra mim, né? Que eu tô no Japão, então depois do meio-dia, que é depois da hora do almoço. Eu vi que vocês começaram a ficar meio quieto, assim.
Então, depois desse horário, cara, eu evito. Porque eu também tenho um histórico, e aí, tipo assim, se é uma profecia ou não é, depois disso, depois que eu entendi esse padrão, acabou se tornando. E eu não faço questão de quebrar. Eu acho que não é, não. Eu acho que é, no seu caso, do horário é o cansaço, né, cara? Porque você já trampou o dia todo, né, cara? Aí chegou, operou lá, já tá 3 horas no mercado, entendeu? Mas sabe uma coisa que eu percebi? Não é só a questão do cansaço e tudo mais. Uma coisa que eu percebi é que às vezes o mercado, depois desse horário do meio-dia, primeiro que meio-dia já não tem a mesma briga que tem no começo do dia. E você sabendo mais ou menos como eu opero, eu trabalho muito por região e briga, né, de preço. Eu pego poucos pontos. Mas ali você pega a montagem briga da posição, né, dos caras. Então, e aí o que acontece? Depois do meio-dia, não é todo dia que vai manter aquela briga, né? Então, tipo assim, do meio-dia até 1, 2 horas, o mercado ele tem um outro momento dele. E aí que é o problema, porque eu tô com a cabeça do começo do dia, vamos dizer assim, das 9 até as 11h30, que o mercado tava ali, ó, brigado, um monte de lote. Das 11h30 pro meio-dia, dependendo, na maioria dos dias, né, esse intervalo aí do almoço, o mercado dá uma, vamos dizer assim, dá uma afrouxada, dá uma relaxada, mas a minha cabeça ainda tá naquele mesmo sistema, tá naquela mesma leitura. Então, tipo assim, eu não consigo virar a chave, né? Tipo assim, eu tô fazendo isso e de repente eu consigo já mudar para outra coisa na hora. E eu tenho total sensibilidade que mudou agora. Não, eu não tenho isso. Então, tipo, eu percebi que depois horário, desse horário... então, depois desse horário, para mim, eu também tenho muita dificuldade. São poucas vezes que eu tenho bons resultados durante a tarde. E aí, para quem tá se perguntando, pô, como que ele sabe tudo isso? Ele faz planilha e tal. Não, cara, às vezes a plataforma que você tem, no caso a plataforma que eu utilizo, ela já me dá os resultados do meu desempenho durante a manhã e durante a tarde. Tipo assim, e durante a manhã eu tenho resultados bons. E durante a tarde, se eu pegar todos eles, a maioria deles que eu fui operar durante a tarde, foram resultados ruins. Então o que eu faço? Evito. Porque eu percebi que se tornou uma profecia, de um certo modo. E, tipo assim, eu não faço questão, sabe, de querer bater de frente. É isso que eu tô falando. Quem quiser, cara, é um exercício muito legal. É muito bacana, é válido. E aí, você tem esse bônus aí, né, sabe? Você fica bom de manhã e fica bom à tarde. Mas o mercado, pra mim... já foi a época que eu quis me aperfeiçoar cada vez mais para pegar todos os movimentos, porque rola disso, você quer ser bom e pegar todos os movimentos. Não, eu aceitei pegar 1, 2 e pegar só alguns, sabe? Então, e aí mas você tá de cada falando em movimento, né, meu? É que na verdade quem opera o dólar, cara, que é o que a gente operava, a gente tem 5 fases, né, cara? No mercado inteiro do dólar. Tem, por exemplo, cara que só opera leilão de abertura. Tem cara que opera igual você, né? A partir da manhã, que é a montagem da posição. Eu gostava de operar muito a partir da tarde, assim, meio-dia, porque era Petax, né, meu? Fechamento da Petax do dia. Aí tem a galera que entra pro ajuste do dólar, que é do dia seguinte, né? E tem um cara que vem só pro fechamento, mano. Então, assim, além dos horários, são a cabeça dos caras, né? Que cada player vem num horário pra fechar isso, né, cara? Então, o problema é que muda o player, não é só a questão do horário, né? Não, então, tem tudo isso. Eu conheço cara que tem resultados bons no final do mercado, sabe? Tipo, final de pregão. E por quê? Porque ele se adaptou naquele horário. E aí o fato dele ter se adaptado, ele já entende como que funciona a dinâmica, os lotes, tudo mais, né? Porque normalmente final de mercado, os caras estão desmontando posição, já estão se preparando para o dia seguinte, já tá defendendo ajuste para o dia seguinte. Galera, fica de boa, que isso daí, ó, lá pra frente, conforme for tendo as conversas, isso daí vai ficando mais claro. Mas são tudo termos do próprio dólar, né? Então, para quem entende de dólar ou para quem quer se aprofundar, qualquer coisinha básica para entender sobre o dólar em si, você vai aprender sobre ajuste do dia seguinte, tudo mais. Então, é o básico. E tem isso, cara. Tem cara que só tem... Aí a questão do cara ter a disponibilidade de operar somente naquele horário. E não adianta ele querer operar o período da manhã, porque às vezes ele não tem esse horário, às vezes ele trabalha nesse horário, e no finalzinho do mercado ele consegue sair do serviço, e aí é a hora que ele tem para operar, né?
Então é muito disso também, né? Não é que é o melhor horário de manhã, não. É que o melhor horário, para mim, é a leitura, né? Eu aprendi a ler o mercado naquele horário e é o horário que eu sou mais ativo. Então, beleza. E no caso, nesse outro relato, tem o cara que ele só tem esse horário depois das 16 horas para estar trabalhando, tipo, no mercado. E ele ficou bom, porque ele se aperfeiçoou na leitura, ele sentiu a dinâmica, ele aprendeu qual é a frequência de mercado daquele horário e conseguiu tirar resultados dali. Agora, se você me joga naquele horário, não vou saber, sabe? Tipo, eu não tenho ideia de como eu querer trabalhar naquele horário, porque é totalmente diferente. E se eu for fazer a mesma coisa que eu faço de manhã naquele horário, provavelmente eu não vou me dar muito bem, não. Eu acho que entra aí sempre a questão do se conhecer e utilizar as ferramentas que você tem para te ajudar, né? Como vocês falaram, tem plataforma que indica exatamente isso, indica tipo como é teu ganho em um ativo, como é seu ganho no outro, como é seu ganho por horário, né? Por período e tudo mais. Então isso dá para se utilizar ao favor, porque assim a gente está falando, claro, aqui de algo que a gente repete e que acaba se realizando, mas pode ser simplesmente um padrão, né, que você percebeu que não faz o seu perfil, não é do seu perfil, né, trabalhar naquele horário ou utilizar aquela estratégia dentro daquele ativo, por exemplo. Então aí nesse caso eu vejo só como uma questão de adaptação, mas você precisa tá atento para isso, né? Senão o cara fica ali operando o dia todo, né, se ele tem disponibilidade, e não para pensar na questão de quando é o que ele é mais lucrativo, né? E tem a segunda questão também, às vezes a pessoa só tem uma janela operacional ali, o cara só pode operar, sei lá, 1 hora por dia. Então aí sim é diferente, aí ele vai ter que fazer o melhor para se adaptar, né? Utilizar o jeito que ele opera, o operacional dele, para aquele horário do dia. Uma coisa que também que o Kogati falou um pouquinho antes, que me chamou a atenção, que é inclusive como que a gente cativa as pessoas ao nosso redor, né? Quando a gente tem essa mentalidade e até traz esse sentimento. Eu acho que isso conversa muito com aquela coisa assim que tipo, isso já aconteceu no passado, sei lá, você tá num ambiente, aí alguém fala assim, pô, o clima ficou meio estranho, assim. Não tô querendo entrar no lado, vamos dizer, místico da coisa, mas o nosso coração, ele tem ondas eletromagnéticas e ele conversa com os campos eletromagnéticos de outras pessoas. Então eu acho que essa coisa de cativar tem muito a ver com isso. É a pessoa te olhar, ela vê tua energia, vê tua felicidade, vê tua motivação e o teu empenho. Então você está sendo um exemplo para ela também seguir aquele caminho, seja lá no que for, seja fazendo suas vendas, seja fazendo suas operações, né? Porque é diferente do cara que chega, tipo, na época que eu jogava poker, tem uma questão dentro do poker que se chama bad beat, que é tipo quando alguém é muito desfavorável para ganhar, né, seu oponente, e ele te ganha mesmo assim, sei lá, você tinha 80% de chance de ganhar, o cara tinha 20%, sei lá, ou melhor, você tinha 90%, o cara 10%, e o cara ganhou mesmo assim. Aí as pessoas iam para tipo assim, as comunidades para chorar, pô, o cara é muito ruim, o cara é muito burro e me ganhou mesmo assim. E é diferente quando você vê um jogador que está nessa situação, né, jogador de poker no caso, e ele traz aquilo, né, traz pra galera e fala, galera, isso aqui é completamente normal, faz parte da probabilidade, e tá tudo bem, seguiu. Então olha o exemplo que o cara tá dando. Pode ser muito simples, mas tinha muita gente que seguiu o caminho desses que reclamavam, que iam chorar, que 10% e o cara é burro e tal, mas isso, né, é a mesma coisa no mercado. Nenhuma operação que você entra é 100%. Não tem como ninguém saber exatamente para onde o mercado vai. O que existe são probabilidades. E é a mesma coisa, né? Tem gente que fala, aí vocês podem falar que tem os caçadores de stop. Não é que não existam, mas não é um negócio que é uma conspiração, sabe? Isso é só um cara que tem o conhecimento e ele faz isso porque ele sabe como as pessoas agem. Sabe? Não é mágica, ele só entende o perfil do cara. Tem um determinado padrão, né, cara? Tipo, tem um determinado operacional. Se o cara é engessado, ele segue aquele padrão e ele já sabe, tipo, se eu fizer isso, e toda aquela galera que tem esse operacional vai agir dessa forma. Então, tipo assim, se for um operacional muito engessadinho, né, tipo, coisa que robô realmente consegue fazer, onde tem uma entrada definida por causa disso e um stop definido por causa daquilo, o que você acha que um cara que tem, vamos dizer assim, lote, tem tamanho suficiente para conseguir
movimentar um pouco o mercado, ele vai utilizar isso a favor dele. Ele vai tentar pelo menos dar aquela movimentada, que o resto é stop da galera que faz o resto do movimento, né? Stop, euforia, né? Porque vê aquele movimento, aí vem aquela galera meio atrasada achando que é o movimento do dia, e na verdade só foi a famosa violinada, né? Então, mas é porque a galera sabe onde o pessoal põe o stop, né, meu? Então, muitas vezes eu acho que é sacanagem, né, cara? Eu vejo que os caras chegam ali, tem player que defende, né, cara? Aí beleza. Sim. Você vê um cara ganhando e defendendo ali aquele ponto, é porque o cara... Mas tem dia que o mercado tá solto, né? Você tá ligado? Então. Você sente que o mercado tá solto, aí é o dia que rola mais disso, né? É aquele dia que o mercado estoura pra cima, estoura pra baixo, e no final das contas só tá no meio. E a galera lá, toma stop em cima, toma stop embaixo. Que é dia de rolagem, né, cara? Só pra gente voltar no assunto. Uma coisa que a gente tava falando uma coisa não, né? O França chegou nesse ponto de falar nas probabilidades. E aí, o que acontece? Quinta-feira aconteceu comigo, eu tive uma discussão com o japonês, aí, resumindo, sexta-feira eu tinha 2 opções. Eu ia chegar lá de boa, feliz, com um sorriso no rosto, e aí eu te pergunto, qual era a possibilidade desse japonês ficar enfesado comigo? Porque eu ia estar chegando feliz, com um sorriso no rosto. E aí eu tinha uma outra opção, chegar lá super puto, com a cara fechada, pronto pra qualquer coisa que viesse pra esse japonês. Na hora que ele viesse falar alguma coisa pra mim, eu olhar bem feio pra ele e responder bem grosso. E aí, quando eu saí de casa, qual foi a opção que vocês acham que eu tive? Tipo assim, eu saí de casa já falando assim, hoje eu já tô até vendo que eu vou ter problema com esse japonês. Como que você acha que eu cheguei na fábrica? Você eu não sei, mas eu chegaria com a primeira opção, cara. De sorriso no rosto? Eu chegaria porque, cara... Eu já tive uma profecia autorrealizável no caminho, mano. Eu falei que hoje eu ia ter problema com o japonês, que você acha que eu tive? Entendeu? Mas o X da questão foi, de um certo modo, eu acabei construindo isso. E o que o Ota falou é muito bacana. Porque, assim, se eu tivesse toda essa consciência legal de, putz, eu tive problema com o cara ontem, esse cara tá me dando dor de cabeça, mas se eu chegar com um sorriso no rosto... Mas, falar a verdade, eu tava com o saco tão cheio, eu tava tão puto que eu não queria mais saber de sorriso no rosto, que eu já tava cansado de ter sorriso no rosto. Mas, assim, não é que, tipo assim, o universo conspira. Não, são atitudes nossas que vai levar para aquele caminho, sabe? Eu já tinha saído de casa com isso pré-programado, sabe? Se o cara vier olhar torto para mim, eu vou olhar 3 vezes torto para ele e falar grosso. E qual é a resposta disso, cara? É ele devolvendo a mesma moeda, e eu já tô com essa cabeça, eu vou devolvendo uma moeda parecida, e a gente vai ficar se bicando, cara, entendeu? É simples assim. Eu tô trazendo para uma coisa do cotidiano, porque quando a gente fala de umas coisas um pouco tipo de mercado, e às vezes a pessoa não tem essa noção, vai falar, isso daí já tá indo pro lado místico, já tá indo pro lado de campo de energia. Não, cara, é questão de tipo ação e reação praticamente. Se eu vou com a minha cabeça para aquele lado e eu tenho atitudes que vai me levar para aquele lado, acabou. Então, vamos levar pro futebol. Se eu tô com, tipo, eu não quero fazer passe errado, eu não quero chutar pro gol e chutar pra fora. O que vai acontecer? Na hora que você tiver essa ação, você não vai fazer uma ação com confiança. E aí, quando eu falo disso, vai chutar fraco, vai chutar com medo de errar. E aí, cara, quando você não tá com foco e não tá determinado, isso atrapalha. E no trade é a mesma coisa, igualzinho. Só que aí vamos lá para a parte mais técnica, né? Então eu usei esses termos do cotidiano, né? De questões de trabalho, até questão de futebol, porque eu acho que assim, todo mundo entende, ou todo mundo já passou por uma coisa do tipo, e se não passou é fácil de entender. Mas na parte do trade é tipo assim, eu vou fazer uma operação, mas eu vejo que aquela operação pode ser lucrativa. Eu fico pensando no financeiro, eu só tô pensando no financeiro porque é o que eu tô precisando hoje. Preciso ganhar dinheiro porque a semana inteira eu tomei stop. Aí hoje eu tenho que ganhar dinheiro. Só que aí
eu já não tô pensando mais no meu operacional. Eu vi, às vezes, um negócio tipo assim, um cara agrediu com um lote muito grande. Então, vamos dizer assim, entrou um volume financeiro grande no mercado, mas esse não é o meu operacional. Mas eu tô tão focado em ganhar dinheiro, porque na minha cabeça tá tanto assim, que eu só perdi dinheiro, que eu tô caçando qualquer coisa, eu tô desesperado, eu não tô confiante na minha técnica. Sabe, eu já não tô fazendo o que eu tinha que fazer, eu não tô com a cabeça que faz aquilo que vai dar certo. Eu vim hoje pro mercado para executar a minha técnica porque a minha técnica dá certo, eu tô confiante na minha técnica. E às vezes acontece até de tipo assim, é o contrário. Você teve uma semana perfeita na técnica, você tá tão confiante que às vezes o negócio não era para dar certo, você fala, vixe, cara, se eu não tivesse tido tanta confiança, eu não tinha entrado. E dá certo, porque você tá confiante na técnica, sabe? E se fosse um outro momento que você tá meio assim... Às vezes, quando você opera com outra pessoa que tem um operacional parecido com o seu, a pessoa fala, nossa, cara, você entrou? Você fala, eu entrei, porque faz parte da técnica. Eu não tive coragem, porque eu olhei lá no book, começou a entrar um fluxo contra, né? Eu falei, mas eu tô confiante na técnica, a técnica tá dando certo, e acabou. E isso é um exemplo, tipo assim, eu acabei trazendo vários exemplos assim complicados, mas esse é o exemplo de quando a coisa tá certa e quando você tá confiante. E é o quê? A mesma coisa de você entender os seus padrões, que tipo assim, essa técnica para você é super assertiva e quando erra, faz parte, mas assim, quando surge, não vou abrir mão dela. Porque quando eu tomo stop, eu sei que os stops vão vir. Mas em compensação, quando eu faço ela, a chance de eu ter acerto é muito maior. E em questão de profecia também, que o França, o Ota também presenciou, eu tinha um número de quantidade de traders que eu queria acertar em sequência, eu tinha esse número na minha cabeça, e aí eu nem foquei o financeiro, eu não queria nem saber de financeiro, porque eu queria bater aquela quantidade de sequências de acerto. E foi, assim, inacreditável, de verdade, sabe? Eu não tava ligando se eu ia ganhar R$5, se eu ia ganhar R$10, se ia ganhar 100, 200, 500. Eu não tava vendo mais financeiro. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer operações que ia me dar assertividade. E eu ia finalizar ela, não importasse como, na assertividade, porque eu queria ver no final, falar, você fez tantas operações em sequência com assertividade. E eu queria aquele número, sabe? Eu tinha aquele número na minha cabeça. E por incrível que pareça, eu achei que ia ser muito difícil. E não foi. Mas eu tava muito focado. Mas depois que eu bati aquele número, eu já perdi o foco. Mas eu tava tão focado que cheguei, cara, num número que eu achei que ia ser impossível. O França, eu conversei, eu mandei foto pra ele da sequência, né, de acertos, né? E não sei te explicar, tipo, por que a gente não consegue fazer isso sempre? Porque talvez a gente não consegue manter o foco sempre, né? E acreditar que aquilo sempre vai dar certo, sempre. Mas quando a gente acredita e tem confiança e segue a estratégia, a profecia também se concretiza do lado positivo. Pois é, eu acho que isso tem um pouco assim, da questão até da energia mental, no sentido de aquela questão assim, sei lá, por exemplo, da maratona, né? O cara às vezes não tá aguentando mais fisicamente, mas na cabeça dele ele põe só mais um passo, só mais um passo, só mais um passo, e ele chega lá no fim da maratona porque ele ficou se repetindo aquilo ali, então ele foi além do que seriam os limites físicos para conseguir atingir aquilo. Né, você falando, o que me veio na cabeça, né, não sei se vai fazer sentido para vocês aqui, a gente tipo assim, o celular, sei lá, no começo do dia a gente acorda com a bateria cheia e vai caindo, né, normalmente durante o dia, chega à noite a gente está mais cansado do que quer descansar. Então eu acho que a gente tem, o que eu talvez poderia dizer, alguns pacotes de energia, né? Então, quando você setou lá que você queria fazer tantos trades, né, acertar tantos trades positivos, você definiu naquilo na tua cabeça e pronto, e acabou, né? Só que a partir do momento que você chega naquilo, meio que o seu, né, a sua conversa aí com o seu corpo, ela vai falar, bom, beleza, já consegui o que eu queria, agora eu posso ficar tranquilo, relaxado. Então, essa tranquilidade, esse relaxamento, eu acho que eles são bons, mas pode ser que isso, né, faça você não estar
tão atento para tuas entradas, para as tuas operações. Então, não sei, talvez um hack seria dividir em vários tamanhos, né? Em vários pacotes de quantos trades você quer acertar. E beleza, você fez um, show, vou fazer o próximo, beleza? Vou fazer o próximo e vai. Muito legal isso que você falou, que eu nunca tinha parado para pensar dessa questão do objetivo. Eu lembro que eu tive esse primeiro objetivo e eu vi que os meus resultados acabaram melhorando quando eu comecei a traçar o objetivo de porcentagem de ganho, né? Porque até então eu focava financeiro, eu quero fazer tantos reais, e eu quero fazer isso, e só que, tipo assim, dinheiro, cara, é um negócio que a gente sempre quer mais, e tipo, quando bate aquele valor, às vezes você quer comprar um negócio, ou tem alguma conta, aí você quer mais. E aí o dinheiro, ele ficava pra mim muito... Sabe quando você não tem foco? Pra mim, é aquele negócio, quanto mais, melhor. Esse era o foco, quanto mais, melhor. Só que nesse quanto mais, melhor, a chance de você perder também era muito grande. E aí, eu tive essa experiência do resultado, das quantidades de acerto, e depois eu passei para porcentagem. E para atingir, não uma porcentagem de ganho absurdo, uma porcentagem de ganho assim razoável. E ficou mais fácil, sacou? Então, depois que eu bati essa meta, eu só não queria entregar essa meta. E acabou. Então, o objetivo do mês, olha que louco, o objetivo do mês era bater aquela porcentagem. E ficou muito mais fácil, ficou palpável, sabe? Porque até então, quando era dinheiro por dinheiro, e aí era aquele negócio, quanto mais, melhor, aí, tipo, não tinha muito objetivo, não tinha uma profecia para ser realizado, sabe? Não tinha algo para eu realizar ali de concreto. E quando você falou essa última parte em si, me veio, do maratonista, me veio muito o momento que eu tava lá dando a volta no Biwako, que é o maior o lago do Japão de bicicleta. E aí eu ligo pra minha esposa e falo pra ela que eu ia largar tudo, porque, tipo assim, já tava um calor de 40 graus, eu já tinha pedalado 160 quilômetros, e o detalhe, eu não pedalo, sabe? Eu pego a bicicleta uma vez a cada 3 meses e, de repente, me dá essas loucuras de querer fazer um negócio que eu vou ter que me superar e eu vou lá e faço. E aí eu liguei pra ela falando, ó, eu não vou conseguir completar a volta, que é 180 e poucos quilômetros, eu só consegui pedalar 160. Aí ela vem, achei que ela ia ser uma compreensiva, ela vem e fala, pô, só falta 20 quilômetros? É sério mesmo? Aí eu, putz, é sério, cara, tipo, eu tenho esse objetivo, é só 20 quilômetros, tipo, parece muito, mas ao mesmo tempo, pra quem pedalou 160, sabe? Então, tipo assim, quando você tem esse objetivo, eu já tava em fadiga, já tava só o pó mesmo, tava destruído. Falei, não, eu vou. E aí a mesma coisa, da questão dos trades, eu tinha um objetivo, então assim, eu não tinha pressa, eu só queria aquela quantidade de assertividade. E a mesma coisa na questão de ter o resultado do mês. Eu não tenho pressa para bater essa meta em 2 dias, 3 dias ou 5 dias. Eu só vou escolhendo os melhores trades e no caso, para assertividade eu também só escolhi os melhores trades. E no caso, para completar esses 20 quilômetros que eu tava querendo fazer nessa volta do maior lago do Japão, eu simplesmente segui o ritmo do meu corpo. E eu parei de tentar me forçar a chegar rápido, sabe? Simplesmente eu fui no meu ritmo e quando eu vi, eu tinha completado. Então, cara, que reflexão que você me trouxe, muito bacana, muito legal, que eu em si não tinha feito essa associação da questão da profecia em si, autorrealizável. Primeiro você tem que ter um objetivo e tem que ter esse foco. E aí, quando você alcança, beleza, você pode relaxar. E detalhe, quando eu completei 180, você acha que eu vou querer pedalar mais? E quanto mais próximo você está chegando ali do final, mais difícil fica, sabe? E aí a questão da assertividade dos trades também. Quanto mais próximo de chegar daquela meta, mais nervoso eu ficava, porque, tipo, já tinha batido um número muito grande e eu tava com medo de, tipo, errar, sabe? Por qualquer besteira, perder tudo que eu tinha conquistado. Então você fica mais atento, quando você sabe realmente o que você quer,
Putz, cara, o bate-papo de hoje, pra mim, que nem eu falei no começo, quando a gente veio com esse tema, eu nem sabia o que era. Eu fui dar uma olhada e eu falei, putz, eu faço isso. E nessa conversa que a gente teve hoje, me trouxe mais coisas que eu falo, putz, eu pratico mais isso do que eu imaginava, realmente, e isso tá inserido na minha vida praticamente em tudo que eu faço, e eu nem sabia que levava esse nome. Muito, muito interessante. Não, com certeza, assim, tem algumas pessoas que até falam que a força de vontade é um músculo e a gente tem que exercitar. E eu acho que uma das melhores maneiras de exercitar é exatamente isso. Quando você divide, né, você tem um grande, seu grande, vamos dizer assim, seu grande sonho, seu grande objetivo. E você divide ele em metas menores, né? Então, acho que na época a gente até trocou uma ideia, né, que você estava fazendo essa volta. E não sei, não lembro se foi exatamente assim, mas tipo, beleza, você tinha lá 180 km para dar a volta. Mas você poderia pensar, por exemplo, pô, vou andar 10. Quando eu andar esses 10, eu vou andar só mais 10. E depois eu só vou andar mais 10. Ou menos, ou até menos, sei lá, vou andar só mais 5. Vou andar só mais 2, só mais 1. E, né, no fim das contas você chega lá. Talvez, claro, cada um vai ter seu tempo. Eu nunca andei nem perto dessa distância de bicicleta, não faço ideia do que é. Mas eu acho muito bom, né, cara? Esses bate-papos, eles sempre são enriquecedores porque vem muita coisa que a gente nem imagina que poderia chegar, né, na cabeça de ideia, coisas que a gente já faz. E uma coisa também interessante é quando a gente pega isso para outras áreas, né? Sim. Você trouxe teu exemplo no trade, mas você lembrou do teu exemplo num desafio que você tinha colocado, que era uma coisa mais física. E olha que coisa legal, eu tinha comentado com você que eu tinha feito, não te dei todos os detalhes, e aí você trouxe um detalhe que foi exatamente o que aconteceu. Então as primeiras horas ali, né, que eu comecei a pedalar de madrugada e foi até o final da tarde, comecei acho que 1 da manhã e aí terminou acho que 4 da tarde. As primeiras horas foram super tranquilas, tipo, tava frio, tava um clima gostoso, então deu pra pedalar 30 quilômetros de boa. E aí, que nem você falou, pedala 10, mais 10 começou a rolar isso na hora que comecei a ter cãibra, comecei a ter a fadiga muscular, na hora que chegou próximo do meio-dia e a sensação térmica tava de 45, 44 graus. Aí sim, eu comecei a ter que parar constantemente e em vários momentos eu pensei em desistir, em vários momentos eu já não tava me aguentando e aí, não, mais 10, aí para, toma uma água, vai mais 10, senta, dá uma descansada, mais 15, e foi bem isso, cara, e o mercado e o sucesso financeiro é mais isso, vou juntar mais um pouco, mas é pouco, mas é mais, sabe? Mês que vem eu junto mais um pouco. E no outro mês eu junto mais um pouco. E, sabe, parece que são... Quando a gente fala de pedalar, é uma coisa que a gente vê, né? A gente pedalou, a gente se locomoveu 1 quilômetro mais pra frente, a gente se locomoveu 10 quilômetros mais. Mas quando a gente fala de sucesso financeiro, de realização financeira, a gente acha que juntando R$100, R$500 por mês, não vai levar a nada. Não vamos chegar em lugar nenhum, isso não é o resultado que eu queria. Mas pode ficar tranquilo que 500 nesse mês, R$100 no outro mês, e sabe, e vai no ritmo que você consegue, e no ritmo que você pode, vai ter um resultado que é o resultado que você espera, você só não pode largar no meio do caminho. Entendeu? E vai devagar, que nem o França falou, vai com foco, mas vai. E você contou aí o segredo, né? De sucesso, que talvez não seja segredo. Claro que pode ser uma questão de visão, mas pra mim, a consistência é mais importante que a intensidade, sabe? Acho que a gente conversou um pouco disso também. Então, o cara, ele quer pedalar 100 km em um dia. Será que ele consegue? Será que se ele pedalar 100 km hoje, ele vai conseguir pedalar o quanto amanhã? Né? E talvez você tenha pedalado, eu não sei qual foi sua média, tá? Mas 30, 40, mas você manteve 30, 40 no dia seguinte, 30, 40 no outro dia, e você chegou lá com um desgaste razoável, né? E sem simplesmente, chegar no primeiro dia, no segundo dia, no meio do caminho e desistir. E o exemplo que você deu
eu acho perfeito, sabe? De, pô, é um dinheiro no mês, é um dinheiro no outro, e pode parecer que é pouco, mas eu sempre penso assim, isso aqui tá sendo maior que nada, tá sendo maior do que se eu ficasse parado. Tá sendo muito melhor do que se eu ficasse parado, sabe? Tem aquela coisa também, tipo, você tá andando na rua, sei lá, o cara vê R$ 5 no chão. Ele vai deixar de pegar porque é R$ 5, né? E por que ele não pode pegar esses R$ 5 aqui no mercado, ali no dia, né? É assim, às vezes a gente faz umas contas simples e tal, mas, sei lá, imagina aí R$ 5 por dia, durante uns 10 dias que seja do mês, foi o que você falou, e, pô, dá R$ 50. Claro que você vai ter um dia que você vai ganhar, um que você vai perder, mas imagina, são R$ 50 extras, né, na sua vida. E uma coisa, né, também que você estava falando no caso do Kogat, quando você se desliga um pouco só da questão financeira, você passa a ter mais foco em outras áreas. Você foca na habilidade. Quando você estava vendo a questão da taxa de acerto, você estava preocupado não se você ia ganhar muito ou pouco na operação, mas se você ia acertar. E acaba que vem como consequência a questão do ganho, né? Você estava mais preocupado com a sua habilidade, com a sua leitura do mercado, se você estava entrando num ponto bom, porque você queria acertar a operação. Então, eu acho que esse bate-papo, né, traz muito disso tudo pra gente, da questão da profecia e tal, do que vai se realizar, de quanto a gente tem isso em várias questões da vida, né? Na questão dos relacionamentos, principalmente na questão das dificuldades no trabalho, de se desentender com um colega, com um filho, e no mercado, claro, né? Quantas vezes a gente acha que vai ter um problema, que vai perder dinheiro, vai lá e perde, e o contrário também, né? Como a meta aí que o Kogat colocou, ele pensou que ele queria acertar tantas operações, ele foi lá e buscou o melhor para acertar todas aquelas operações, né, que ele queria fazer. Então traz de novo o conceito de responsabilidade, de que beleza, alguém pode até falar alguma coisa para você que te influencia, de uma pessoa que você admira, de uma pessoa que você gosta, mas que no fim das contas o processo todo está dentro da nossa cabeça, né? Beleza que alguém de fora pode influenciar, mas tudo depende de como a gente interpreta aquela situação. O que o Ota falou também da questão dos sinais corporais é incrível, porque muitas vezes, e diria talvez na maioria, não sei se em todas, mas, cara, o nosso corpo, ele reage antes de qualquer outra parte consciente nossa. E você estando atento, você consegue tomar a decisão baseada naquilo. Não quer dizer que o teu corpo está te dando o que é certo a se fazer, mas você consegue observar aquilo e ter mais um parâmetro para tomar a sua decisão. E, bom, eu acho que é isso, né, pelo menos da minha parte. É sempre bom, como eu disse, essas conversas, sempre vem alguma reflexão nova, alguma coisa que a gente pode estar fazendo hoje, né, que a gente pode estar implementando hoje, seja dentro da vida pessoal, seja dentro do trading, e coisas que a gente faz em outras áreas da vida que a gente pode trazer para aquelas que a gente ainda não deu tanta atenção assim, né? Então, pelo menos para mim foi sensacional esse bate-papo aqui. Bem legal, França. Só completar uma coisa que o Kogat falou, né, da grana aí. Por incrível que pareça, hoje de manhã eu tava assistindo um programa aí, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, cara. E tem uma empresa aí que ela lançou um aplicativo. Na verdade, eles querem fazer o que os grandes bancos fazem, mas numa escala menor, né? Que é o cara que não tem grana, ele investe lá, pode investir a partir de R$1 nesse aplicativo aí, para resgatar, por exemplo, a curto prazo, no fim do ano. E é legal que parece que os caras já têm 2.000 cadastrados na plataforma, né? Então a gente fica pensando, a gente precisa ter, sei lá, R$1.000, R$2.000 para investir. E os caras pegaram essa sacada aí de gente que tem R$1, cara, para investir, entendeu? O cara investe um hoje, um amanhã, uma semana que vem. E aí quando o cara se liga, o cara já investiu uma grana. Que até tava mostrando lá um cara que resgatou para ir viajar pro Nordeste, entendeu? Então, às vezes, pequenas metas, né, que o cara tá investindo aí aos poucos e
e ele consegue colher lá na frente alguma coisa legal, né? E uma frase que eu queria deixar aí antes de passar a bola aí, que eu li essa semana é: se você não tem grana para investir, investe em conhecimento. E aqui eu acho que é isso que a gente tenta passar, né? Um pouquinho de conhecimento que a gente tem. Bacana, cara. Muito legal mesmo. Posso só Cara, complementar mais uma coisa, Colgate? manda aí, fecha aí. Cara, fecha aí. Só, não vou lembrar dos números de cabeça. O que o Ata falou, eu lembrei, assim, tem algumas empresas, principalmente que atuam em mercados com países de grande população, tipo China, que os caras pensam exatamente assim: como que eu posso criar um vínculo onde cada pessoa da população vai me pagar aqui 10, 20, 30 cents de dólar, né? E na China tem um pouquinho mais de 1 bilhão de pessoas. Então, faz as continhas aí, né? Se você for pensar na questão assim, de mensalidade, uma coisa por mês. Então é isso, é que às vezes, claro, né? Eu tô dando exemplo exagerado aqui, não é a realidade, de muitos que vão vender para 1 bilhão de pessoas, mas foi o que o Ata falou. O cara teve uma ideia e já tem lá, né, 2 mil pessoas inscritas. E o outro aí conseguiu, com resgate, fazer uma viagem. Então acho que vem muito da questão da intenção, de que você está fazendo e por que você está fazendo aquilo. E sensacional isso aí. Não tem dinheiro para investir, invista em conhecimento, porque pode ir embora tudo, mas o seu conhecimento fica. Cara, caramba, que episódio que eu achei que não ia dar nada e foi um super episódio. Com várias reflexões, assim, que realmente mexe com a gente. E toda essa conversa que a gente teve mexeu muito comigo. Porque, assim, a gente tá num projeto muito legal, muito bacana. E tem horas que a gente tem as nossas dificuldades, porque, né, vocês sabem, a gente tem as nossas rotinas fora do mercado, fora do próprio projeto aqui, e a gente fica, putz, pra onde a gente vai? Será que vai ter resultado? Mas de toda essa conversa eu tive uma reflexão. Quando a gente pensa, né, quando a gente quer realizar o sonho de ter uma casa, a gente tem que levantar uma parede. E aí, para levantar essa parede, a gente tem que colocar um tijolo, aí depois colocar um outro tijolo, e de tijolo em tijolo a gente faz essa parede, e de uma parede a gente faz outra, e quando vai ver, com essa pequena atitude, a gente constrói a casa. E quando a gente tem um projeto, né, não falando somente do nosso projeto, mas quem está ouvindo tem um projeto, às vezes está meio desanimado, não sabe se vai ter resultado, para e olha para casa e fala, putz, isso é uma casa que foi levantada de tijolo em tijolo. E se eu quero que o meu projeto realmente se concretize e que tudo que eu penso dele se realize, então eu tenho que fazer uma ação de cada vez, de pouco em pouco, executar cada tarefa, que provavelmente aquilo que a gente deseja, aquela profecia que a gente tanto quer pra gente, pro nosso projeto e pra nossa realização, provavelmente vai acontecer. De toda essa conversa que a gente teve hoje, foi isso que eu ouvi. Então, assim, de pequenas atitudes, de pouco em pouco, sem muito desespero, a gente consegue construir e realizar o que a gente quer. Então, pessoal, né? Só tenho que agradecer a vocês, porque isso daqui não foi algo que eu li em nenhum lugar, não foi em nenhum lugar que eu vi, foi pelo que eu ouvi, e foi o que vocês fizeram que eu pudesse visualizar, para toda vez que eu der aquela desanimada de algum projeto que eu estiver fazendo, eu volto nesse podcast, ouço o que eu falei, para que sirva como um tapa na cara, e eu continue colocando mais um tijolo naquela parede, para no final das contas eu conseguir ter a casa que eu tanto quero. Então, só tenho a agradecer vocês. Eu acho que a gente tem um super episódio aqui, ficou super legal, super bacana. E é isso mesmo? Fechamos por aqui? Isso aí, fechamos por aqui. Um grande abraço, galera. Até a próxima. Então, valeu, pessoal. Só não se esqueçam, pessoal, de estar seguindo a gente no Instagram, assinar no seu agregador de podcast, e se puder deixar uma avaliação, a gente agradece, isso vai ajudar bastante a gente. E lembrando que toda segunda-feira a gente tem um novo episódio. Até mais, um abraço. Até mais, valeu. Valeu.